capítulo 3, verso 5 do livro de Josué. Amém, Jesus, né? E a palavra de Deus diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença nesse momento, meu Deus. Pai querido, para te agradecer por mais essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa para louvarmos o Teu nome e aprendermos a Tua palavra, Senhor. Então eu te peço agora, abre o nosso entendimento e nos usa, Pai querido, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem guardado para nós na noite de hoje. Eu te peço, Jesus, eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar-se, irmãos. O culto hoje foi para um lado assim, né? Foi indo, colocou, estava bonito, né, irmão? Então, eu estava analisando ali o culto, fico ali na porta, um pouquinho sento, um pouquinho fico de pé ali. Na realidade, tudo que Deus me deu foi na porta de uma igreja, né? Eu aprendi muita coisa na porta. Depois é que eu comecei a estudar e tal, mas no começo foi sempre na porta, né? Na porta lá que Deus me ensinou muita coisa. E até hoje Deus tem me orientado muita coisa quando eu fico na porta. Eu gosto de vez em quando de ficar ali, porque Deus fala muito comigo. Eu posso ver a igreja, eu posso analisar a igreja, e Deus fala comigo. Eu pergunto a Deus e Deus fala comigo. E eu quero agradecer a Deus porque essa igreja é uma igreja pequena, uma igreja com poucos membros, é uma família pequena ainda. Mas é uma família, irmãos, que está fazendo exatamente a vontade do Senhor, que é isso aí que Deus quer. Viu? Quando os irmãos escolhem um hino para cantar, um corinho, você está participando, você está trabalhando na obra do Senhor. Quando você vem louvar aqui, você está participando. Quando você lê um versículo da Bíblia, você está participando. E na realidade, irmãos, nós não somos uma igreja aqui que só o pastor está aqui na frente, não. Eu quero ainda, né, pegar o ponto ainda de poder, cada dia de culto, alguém está fazendo alguma coisa aqui. Mas está chegando já no que eu quero, né? E hoje, graças a Deus, Deus tem dado orientação para todos, né? Amém? Bom, irmãos, essa passagem que nós vemos fala quando Josué fala ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué tinha acabado de receber a responsabilidade de continuar com aquele povo até a terra prometida. A palavra de Deus diz que no capítulo 1 de Josué, que Deus anima Josué, dizendo: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora daqui para frente é contigo. Você pega o cajado e leva esse povo até a terra prometida. E aqui, irmãos, através desse versículo, eu quero que os irmãos prestem bem atenção numa coisa. Deus fala com Josué, transmitiu ao povo que eles deviam, a partir daquele momento, santificar-se, porque no outro dia, né, amanhã o Senhor fará maravilhas. Quer dizer, amanhã o Senhor iria fazer algo por eles. E o que era esse algo que o Senhor tinha por fazer por eles? Era abrir o Jordão, o Rio Jordão. E o Rio Jordão, irmãos, é um rio grande, né? E aqui, se nós formos ler a passagem por completo, nós vamos ver que estava na época da chuva. Então o rio estava bem cheio, porque a palavra de Deus diz que deu instruções, inclusive, né, até os sacerdotes, como é que eles deviam fazer, colocar o pé na água, como ele devia levar água e tal. Então era uma época de chuva, o rio estava cheio. Hoje, irmãos, qualquer riozinho, qualquer riachozinho na época de chuva que encha, já é difícil para passar, né? Imagina um rio grande, como é o Rio Jordão, para as pessoas atravessarem. Não era só ele, era muita gente para atravessar. Mas o que chama a atenção aqui? Primeiro, o Senhor diz assim: santificai-vos. Por quê? Porque o povo precisava se santificar para poder passar para o outro lado do Jordão. E se nós voltarmos um pouquinho para trás aqui, são algumas situações que Deus fala conosco que nós temos que analisar.
Volta no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15. Dá uma olhadinha no que está escrito lá. Fala sobre a passagem pelo meio do mar. Êxodo 14, 15. Diz assim: e disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Está vendo? E tu, levanta a sua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Uma situação. A segunda situação lá na frente. Para quem abriu o mar, não precisava abrir o Rio Jordão, certo, professor Valmir? Era só Josué erguer o cajado, né, tocar nas águas e passar. Mas aqui foi diferente. Deus falou com ele: olha, agora você pede para o povo santificar-se, porque para que eles possam receber a bênção que eu tenho para eles. Então, Deus tinha uma bênção para esse povo na hora que foi atravessar o mar vermelho, né? Só que na hora de passar o mar vermelho, precisou Moisés fazer alguma coisa, precisou Moisés tomar uma atitude, precisou Moisés erguer o cajado, tocar nas águas, ordenar que o povo marchasse. Precisou então que Moisés fizesse algo para que o mar viesse se abrir. Aqui mudou a história. Aqui o Senhor diz para o povo: e santifique, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Então, outro tipo de forma de Deus abençoar, né? E se nós formos um pouquinho mais além, nós vamos ver que quando chega na hora de passar, de entrar na terra, né? Ou melhor, em Jericó. O que tinha em Jericó? Nós pregamos sobre esse dia, né? Aqui tinha uma muralha muito grande, né? Uma muralha enorme. Eu até tive dando uma olhada aí na cidade, eles que chegavam em torno de 3 metros de altura essa muralha. Então 3 metros de altura, essa igreja tem quase 3 metros, então seria 2 vezes a altura dessa igreja. Quase que seria aí do chão, mais ou menos lá no pico dela. Mais ou menos isso. Não, mais alto, né? Porque aqui parece que tem 7 metros. Então daria 3 vezes a altura disso aqui. Então um muro muito alto. Também diz que essa muralha era muito bem preparada para receber tudo que é tipo de inimigo. E era tão grande essa muralha, irmãos, porque ela era larga, ao ponto que fazia um estrado em cima dessa muralha. E diz a palavra de Deus aí, nos estudos aí, de que moravam pessoas nessa muralha. Moravam pessoas lá em cima. As pessoas não tinham que morar, os pobres, para morar na muralha, eles moravam lá. Quer dizer que sobrava para os pobres também, né? Porque a hora que tinha uma guerra, quem ia morrer primeiro eram os pobres. É o que acontece hoje, né? Só para os pobres, né? Quando acontece o problema, o pobre enfrenta primeiro, né? Mas essa muralha era muito grande, uma coisa muito bem preparada para que inimigo nenhum entrasse nessa cidade. Os irmãos fazem ideia de como que eles protegiam uma cidade naquela época? Eu acho que os irmãos já viram os filmes aí que mostram, né? Eles ferviam aqueles, como é que se diz, aqueles tachos enormes de azeite. E quando o povo estava chegando perto lá, jogava azeite em cima do povo. Está imaginando? Azeite fervendo em cima. Senão era flecha. A gente vê isso nos filmes direto aí, né? Esses filmes aí, a gente vê direto isso aí. Aqueles filmes com fogo, né? Jogava fogo e um monte de flecha. Imagina aquela chuvinha de flecha assim em cima do que está o povo correndo. Não tem nem escape, morre mesmo, né? Então não tinha como entrar dentro da cidade, né, de Jericó. E aí Deus fala o que para o povo? Olha bem, irmãos, para vocês entrarem lá, vocês têm que fazer o quê? Durante 7 dias vocês vão passar a tocar trombeta. Nós pregamos sobre isso esses dias. Então uma vez por dia eles iam lá, pegavam a trombetinha lá, aquele chifrinho de carneiro, né, chama-se chofar, e sopravam lá, pronto, e ia embora. No outro dia, a mesma coisa. No último dia, eles tiveram que fazer isso 7 vezes. Certo? Alguém, o que nós aprendemos com isso hoje? A primeira ordenança de Deus quando o povo sai da terra lá. Moisés, por que você está clamando para mim? Por que você está chorando aí? Faça o que eu te mandei. Atravessa o povo. Dá ordem para o povo atravessar o mar vermelho. Então Moisés teve que tomar uma atitude. Logo na frente, Moisés morre.
Deus passa o cajado para Josué, anima Josué no capítulo 1 que nós vemos, que ele diz: seja forte e seja corajoso. Somente isso eu te peço: seja forte e seja corajoso, porque aonde você colocar a planta dos teus pés eu vou abençoar. Agora, veja bem, Moisés, tem um rio aí na frente, o Rio Jordão. Então diga para o povo que se santifique, senão eu não abro o rio. Então é diferente, né? Não era para Josué. Josué podia ter pensado assim: não, o Rio Jordão é fácil de abrir, porque Deus, né, abriu o mar. E Moisés foi lá e ergueu o cajado, tocou na água, foi passando, e o povo passou em seco. Então esse riozinho aí é fichinha. Não era não. O povo tinha que se santificar, senão Deus não ia abrir o rio. E lá na frente, Deus fala assim: olha, agora vocês vão tocar, né, a trombeta aí 7 dias seguidos, e no último dia 7 vezes no último dia. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Primeiro, tem 3 estágios para Deus abençoar a tua vida. 3 formas para Deus operar milagre na tua vida. 3 maneiras para você receber aquilo que Deus tem para você. Quando Deus dá alguma coisa para você fazer, sempre o que Deus dá para você fazer, junto com a tarefa, já vem um problema junto. Vem algo junto. Não pense que a coisa é fácil. Deus gosta de ver o filho dele para ver como é que ele procede, como é que ele age. Deus não dá assim chuva de bênçãos como a gente. Tem meninos que falam: Deus manda chuva de bênçãos. Ele manda chuva de bênçãos, mas manda uma chuva de problema também para você resolver. Porque Deus quer ver como que você procede, como é que você age. E Deus quer saber se realmente você tem conhecimento dele. É fácil nós dizermos: eu sirvo a Deus. Agora eu quero perguntar para você: você conhece Deus? É fácil dizer assim: eu estou na igreja servindo a Deus. Agora eu pergunto para você: você tem conversado com Deus? Você tem intimidade com Deus? Aí eu vou regularmente nos cultos, quarta, sexta e domingo. É fácil também nós falarmos isso. Agora eu pergunto, irmão, você tem tido assim um compromisso sério com Deus, nas coisas de Deus? Ou tem feito as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira? Eu vou hoje, eu não vou amanhã. Eu vou hoje, eu vou amanhã, mas não vou depois. Ou vou qualquer horário, não tem problema. O culto começa às 7, eu chego às 10. Compromisso com Deus. Deus quer saber, irmãos. Porque tem momentos que nós temos coisas para resolver, coisas para nós alcançarmos, que nós precisamos tomar atitude. Tem momentos que Deus não vai fazer por nós enquanto nós não tomarmos uma atitude, enquanto nós não assumirmos um compromisso com Deus. Deus fala para você: olha, eu quero que você vá e faça tal coisa. O que a pessoa faz muitas vezes? Eu não estou pronto, não está na hora, vamos deixar para lá, eu vou deixar para o irmão Dirceu, que ele está sendo, né, acho que mais preparado do que eu, vou deixar para ele, vou deixar para amanhã para mim fazer. Não, irmãos, se Deus mandou você fazer, é para você fazer. Então o que você tem que fazer? Ir lá, colocar a mão na massa. E tem crente que chega na hora do pega para capar, na hora do problema, começa a chorar, abre a boca: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus não gosta disso. Por quê? Porque Deus deu algo para você fazer, e o Senhor quer ver se você entendeu o que Ele deu para você fazer. Irmãos, é muito fácil a pessoa dizer assim: Deus me deu um louvor, mas você entendeu o significado do louvor? Deus me deu o dom de pregar, mas você entendeu o significado de pregar a palavra? Deus me deu o dom de ensinar, mas você entendeu o significado de ensinar também? Não é só subir no altar ou ir em qualquer lugar e ficar falando, não, ou ficar louvando. Não, irmão, nós temos que entender o que é que Deus quer através disso que Ele está colocando nas minhas mãos. Moisés não tinha entendido quando Deus falou com ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está chorando que nem um bebê desmamado? Eu mandei você levar o povo, e você sabia que logo na frente tinha um mar. Por que você está chorando? Abra as águas e passe. Havia necessidade de Moisés tomar uma atitude, se assumir perante a Deus e entender qual era a vontade de Deus naquele momento. E você precisa entender essas coisas para você começar a ser abençoado por Deus, irmão.
Mas há momentos também, irmãos, que, olha, eu só quero fazer uma ressalva aqui. Em todas as situações, você não faz nada, quem faz é Deus. Você só tem que obedecer, fazer a forma que Deus quer. Porque o homem, Moisés, coitado, não ia poder abrir o mar, de maneira nenhuma. Mas quando ele fez o que Deus mandou, o mar se abriu. Foi Deus que operou o milagre, não é isso? Então Deus queria ver, cobrou de Moisés. Moisés não tinha ainda bem conhecimento das coisas de Deus. Por que Moisés passava dias e dias no monte? Às vezes a gente vai no monte ali, né? Que nem é um monte, né? A gente entra só um pedacinho ali, porque lá para cima tem é um pouco mais alto, né? Mas a gente entra no comecinho ali. O que nós ficamos lá? 1 hora, 2 horas, às vezes 2 horas e pouco, né? Ontem eu não sei quanto tempo nós ficamos, mas não foi isso, mais ou menos 2 horas, 2 horas e pouquinho, né? Então, e a gente veio embora. Moisés não fazia isso. Moisés ficava meses lá no monte, sozinho, não levava ninguém, sozinho, lá até Deus falar com ele. Mas ele aprendeu a fazer isso depois, porque antes disso não. Antes disso ele estava assim: eu sirvo a Deus, Deus mandou tirar o povo, eu vou lá e faço. Por quê? Porque ele acostumou também de uma forma seguinte. Ele ia falar com o faraó dizia assim: eu não vou soltar o povo. Ele corria para Deus e dizia: Deus, o faraó não solta, o que eu faço? Deus dizia assim: vá lá, diga para ele que eu vou mandar outra praga. Então ele acostumou. Eu peço para Deus, Deus me fala, pronto, está resolvido o problema. Eu vou atrás de Deus, Deus me fala, está resolvido o problema. Não, tem momentos que você tem que fazer. Você tem que entender o que Deus está falando para você. Deus falou: leva o povo e atravessa o mar. Ele tinha que ter feito isso. Então ele clama a Deus, e Deus fala assim: não precisa clamar a mim. Por que você está clamando? Pega o teu cajado, levanta, toca nas águas e passe, e faça o povo passar. Agora, logo na frente, Josué podia ter pensado mesmo, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção: a forma que Deus abençoa a minha vida não é a mesma forma que Deus abençoa a vida do irmão Sandro, não é a mesma forma que Deus abençoa a vida do irmão Daniel, não é a mesma forma que Deus abençoa a vida da irmã Gabi. Cada um tem uma maneira, e cada momento de bênção, irmãos, tem um significado, tem uma forma de Deus abençoar. Aqui Deus diz assim: avisa o povo que santifique-se, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Isto é, eu vou abrir o rio, eu vou abrir para o povo passar. E o povo não precisou fazer nada, simplesmente se precisou se santificar. Deus abriu o rio Jordão para eles passarem. Está vendo? Por que Deus falou para eles que eles tinham que se santificar também? Porque eles estavam vindo da onde, irmão? Do Egito. E no Egito, o que representa hoje o Egito? Para todos nós? Mundo. E quando a pessoa vem do mundo, o que a pessoa traz de lá? Um monte de formas humanas, carnais de viver. A pessoa que vem para a igreja e começa na igreja, né? Os irmãos aqui já estão um tempinho, já se batizaram, tudo. Mas quando a pessoa vem para a igreja, de início, o que acontece? A pessoa não sabe nem o que é um jejum. Para que eu vou jejuar? Não é mesmo? Eu lembro quando o Daniel falou assim: poxa, eu parei um dia, parei para pensar, comecei a fazer um jejum, né, irmão Daniel? Mas lá fora, quem é que para pensar que precisa jejuar para Deus? Alguém para? No tempo que você está lá fora? Vou fazer um jejum hoje? Ninguém se santifica. Ninguém para se santificar, não é mesmo? A gente vem no mundo, irmãos, com um monte de coisa que a gente acha que está certa. Mas quando a gente chega para Deus, a gente tem que fazer o quê? Mudar os feitos do nosso corpo, mudar a forma de nós procedermos. Nós temos que mudar a nossa maneira para que Deus possa então começar a derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Você não está na igreja, não tem conhecimento da palavra. Algum dia você chegou no final do mês, botou a mão no bolso, recebeu o teu pagamento, falou: vou tirar 10% e vou levar numa igreja porque é dízimo do Senhor. Alguém fez isso? Ninguém, irmãos, ninguém faz isso. Bom, eu recebi, hoje eu vou levar uma oferta especial a uma igreja. Faz isso? Também não faz. Como é que a pessoa começa a fazer? Depois que a pessoa vem para a igreja, ela começa a aprender que o dízimo é uma obrigação, que o dízimo é algo que Deus deixou, a oferta é uma coisa voluntária, aquilo que você sente no teu coração, né? Você vai aprendendo aos poucos.
E aos poucos você vai se santificando. Como? Eu quero uma cura, eu quero uma libertação. A pessoa começa a buscar, começa em oração. A pessoa começa então a fazer propósito com Deus, né? Então ela começa a se santificar. Havia necessidade aqui, santificação, para receber a abertura do Rio Jordão. Às vezes você tem um problemão na frente, irmão, que você nem faz ideia. Você já escapou de um grande. Às vezes você passou por uma situação grande, uma situação pesada, né? E você tomou uma atitude, você veio aqui até deu um testemunho. Oh, glória a Deus, a situação estava assim, mas eu assumi a palavra de Deus e fiz, aconteci e passei. Mas daqui a pouco veio mais um problema. Mais um que seria o Rio Jordão. E daí? Pastor, o que aconteceu? Lá atrás, semana passada, mês passado, ano passado, eu fiz assim e aconteceu. E agora? Por que não está acontecendo? Deus está falando para você, santifique-se. E agora não é você que vai fazer, agora sou eu que vou fazer, Deus está falando. Agora é Deus que vai fazer, né? Agora não é você. É a mesma coisa, quando você dá o dízimo, o que Deus fala? Eu repreenderei o devorador. Então você fez tua parte, a parte de Deus é outra. Então agora, santificando-se, o que acontece? Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus faz em todos os momentos. Mas olha que tem situações e forma de Deus agir. Por isso que eu estou chamando a atenção da igreja, que nós temos que ter conhecimento de Deus. Por que a bênção não chega para mim? Por que eu não recebo a bênção? Porque talvez no momento que você tinha que tomar uma atitude e agir, você não agiu. No momento que você tinha que se santificar, você também não se santificou. E você está esperando a bênção acontecer e a bênção não acontece. Viu? Nós temos que conhecer bem a Deus e entender o que Deus quer para nós. Agora tem mais um probleminha, eu falei 3. O terceiro, obedecer sem querer entender a forma que Deus vai fazer. Quando Deus falou para Josué e falou para o povo, falei para o povo, né? Para o povo entender, vá lá, toca o chofar lá, né? Toca lá uma vez por dia em volta da cidade. Ninguém entrava nessa cidade, ninguém. Era uma cidade que era considerada a cidade mais bem protegida daquela época. Ninguém entrava. Talvez entraria hoje se fosse hoje, porque entraria com um avião, né? Mas naquele tempo não tinha avião, né? Então ninguém entrava naquela cidade, de maneira nenhuma. Aí Deus disse assim: agora vocês vão pegar aí o chofar, que era aquele chifrinho carneiro, dão uma volta na cidade e toca 7 dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas e vão tocar 7 vezes. E eles fizeram isso, com a boca calada, sem perguntar a Deus, mas é loucura, Senhor. Ninguém entra nessa cidade, quem chega perto de longe leva uma chuva de flecha. Se chegar um pouquinho mais perto, leva uma chuva de flecha com fogo. Se chegar e encostar no muro, derrama um azeite quente. Quem vai chegar nessa cidade? Né? É loucura. Mas eles foram quietinho. Dava uma volta na cidade, tocava o sofarzinho e ia embora. Dava uma volta na cidade, tocava lá e ia embora. No 7º dia deram 7 voltas. E tocaram 7 vezes. Na 7ª vez caiu as muralhas. Está vendo, irmãos? Que muralha que você tem na tua vida que você não está vencendo teus obstáculos? O que está na tua frente que você não consegue ultrapassar? O que tem acontecido que você diz assim: meu Deus, não tem solução? O povo deve ter pensado, irmão, com certeza, não tem, como que vai entrar aí? Mas pera um pouquinho. Deus falou assim que Deus ia dar aquela cidade para eles. Vocês vão entrar aí, vocês vão tomar posse aí. Mas Deus, como é que nós vamos entrar? Olha o tamanho dessas muralhas, olha essa muralha fortificada. Irmão, às vezes a bênção que Deus tem para você é grande e está muito bem protegida, e você olha e diz assim: mas eu não tenho como entrar lá, eu não tenho como alcançar. Deus, o Senhor está me dando uma coisa impossível, não tem como conseguir, não tem solução, o meu problema não tem solução. Irmãos, tem. Quando você passar a obedecer sem querer entender o que Deus está fazendo.
Primeiro que era uma coisa completamente maluca. Alguém pensaria em sã consciência de sair em volta de uma cidade tocando um chifrinho de carneiro para derrubar uma muralha, irmão? Do porte que era a muralha de Jericó? Pelo que a Bíblia fala, essa muralha, para os estudos, irmão, essa muralha nem com tanque de guerra derrubava ela, não. Um tanque de guerra ia bater nela e ia voltar para trás, não ia derrubar, não. Se era uma muralha tão larga que tinha estrada, gente morando em cima. Então a coisa não era uma muralha assim, não era um murinho desse que a gente faz e, né, encosta aí no lobo, bate um cabra e cai tudo. Era uma senhora de uma muralha, irmãos. Era uma coisa completamente impossível do povo passar. Mas quando eles obedeceram, sem ficar colocando lógica, mas isso não, mas isso não pode, eles simplesmente obedeceram, eles conseguiram derrubar a muralha. 3 fases para você receber a tua bênção. 3. Aonde que você está, irmão? Você já passou o mar? Você já tomou atitude para passar o mar? Você, teu povo, você, toda a tua casa, você, toda a tua família? Ou você está clamando a Deus e reclamando com Ele? Ô Senhor, olha o mar aí, ô farol atrás, só estou perdendo, Senhor, não vou ganhar nunca essa bênção. Nossa, parece que eu só perco. Farol está atrás de você, dando risada na tua cara. O mar está aí na frente, o que você está fazendo? Você está fazendo o mar abrir ou você está chorando, que nem o Moisés chorou? Jesus, e agora, Jesus, o que eu faço? Né? Ou você já passou o mar, já está dando glória, não, mas um tempo atrás eu venci uma enfermidade, venci isso, venci aquilo, opa, babá, Deus é comigo, babá, agora veio o Jordão. Mas eu tomei uma atitude, eu fiz que nem eu, quando eu mandei a enfermidade embora, eu mandei tal coisa embora, aconteceu, agora estou fazendo, Deus não quer ouvir, Deus está surdo, Deus não me ouve, irmão, para um pouquinho, você tem que se santificar para receber? Não. De repente até você já passou o Jordão comigo, né? Se santificou um tempo, já passou o Jordão, mas agora a tua bênção está dentro das muralhas de Jericó. Meu Deus do céu, minha bênção está lá dentro daquele lugar, né? Aquelas muralhas. Está lá a minha bênção, está lá e não tem como chegar, porque tem gente cuidando, tem muralha forte, tem um monte de coisa, tem flecha de fogo, tem azeite quente, tem um monte de coisa, eu não posso chegar. Como é que eu vou chegar lá, irmãos? Você já obedeceu a voz do Senhor? Ou você está aí reclamando, chorando, buscando, ouvido, eu sabia que isso ia acontecer, ouvido. A muralha está lá. Dentro da muralha está a tua bênção. Você sabia que você vai entrar na muralha e ainda vai tomar conta de tudo, hein? Você que vai dar ordem lá, mas não tem como, pastor, Deus o livre. Tá louco, se eu for lá falar com a minha família, eles me expulsam de lá. Não, você não vai não só falar, como você vai entrar e ainda vai dar ordem lá dentro. No meu trabalho lá, pastor, eu estou perdendo meu emprego por causa disso, não só vai dar ordem lá dentro, você vai mandar lá dentro ainda. É uma coisa, nossa, sem condições. Para você, para Deus não. Deus está te dando uma bênção hoje. Eu essa semana estou viajando. Eu pedi a Deus para deixar uma palavra forte para a igreja hoje. Eu vou ficar um tempinho fora, uma semana, um pouquinho aí. E nessa semana, um pouquinho, eu quero que vocês pensem muito sobre essa mensagem hoje. O que a palavra de Deus falou na passagem do ano com todos nós? Alguém lembra? Eu já esqueci também. Quem é que lembra? O que a palavra de Deus falou conosco na passagem do ano? Está vendo, irmão? Está difícil para o povo conhecer a Deus, né? Tomar posse. Tomar posse da palavra, irmãos. Tomar posse. Olha bem, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Quem era Moisés? Escolhido de Deus. Quem era Josué? Escolhido de Deus.
O que Moisés fazia? A vontade de Deus. O que Josué fazia? A vontade de Deus. Mas o que estava acontecendo com eles? Precisava conhecer a Deus, entender a Deus. Eu tive um companheiro de vendas, os irmãos que não sabem, eu fui vendedor minha vida toda. Mas eu tive um companheiro de vendas chamado Ribas, hoje já é falecido, e foi praticamente o único que se acertou bem comigo com vendas. Naquele tempo eu vendi de tudo que se imaginar, eu trabalhei com vendas. Vendi seguro, uma série de coisas. E se eu entrava num local, num comércio para oferecer o meu produto, e entrava sozinho nessa hora, porque às vezes ele estava lá conversando com alguém, eu entrava e eu chegava no cliente, olha, assim. Ele chegava logo em seguida, às vezes já terminou o cliente dele, ele chegava logo em seguida, ele não precisava perguntar para mim o que eu estava falando ou não estava falando, ele simplesmente dava continuidade naquilo que eu estava falando e não tinha como o cliente escapar. A gente vendia. Nós somos campeões de venda várias vezes na época quando nós trabalhamos juntos. O cara me conheceu o falecido Libas, né? E eu fazia a mesma coisa com ele. Quando ele entrava no cliente, às vezes eu estava lá atendendo o outro, daí a gente trabalhava na rua, e logo eu ia atrás e chegava no local onde ele estava lá oferecendo, e quando ele me via, ele parava e eu dava continuidade e nós não perdíamos venda de maneira nenhuma. Eu trabalhei num clube aqui em Curitiba, irmãos, que na época tinha 650 vendedores. Eu e o Ribas fazíamos a produção de 650 numa semana. Para vocês entenderem, havia um entendimento no nosso trabalho. Um conhecia o outro, nós não precisávamos falar, olha, eu estou falando para o cliente isso ou aquilo. Não, simplesmente bastava um olhar para o outro e pronto, estava resolvido o problema. Não tinha como queimar a venda saía de qualquer forma, de qualquer maneira. O que Deus quer conosco? Às vezes, irmãos, eu fico perguntando a Deus por que Deus me deixou tanto tempo trabalhando com venda, sendo viajante. Eu aprendi um monte de coisa. Hoje eu entendo por quê. Porque muita coisa que eu aprendi lá atrás, hoje eu aplico na minha vida hoje, no momento que eu sirvo a Deus. Porque hoje Deus quer, irmão, não que você fique chorando, que você fique implorando, mas que você entenda quando Deus está falando contigo. Quando Deus está vindo ao teu encontro, quando Deus está falando com você de alguma maneira, Ele quer que você entenda, Ele quer ver se você realmente conhece a Ele. Porque não adianta nós dizermos que eu sou crente, irmão, nós temos que entender a quem nós cremos, o que Ele quer dizer. Quando Ele falou para Moisés saiu todo empolgado. Claro, todo mundo saiu empolgado. Opa, Deus libertou o povo, vamos levar o povo. Opa, ele pensou que era tudo fácil. Não era fácil, tinha um mar para frente. Mas quando ele chegou lá, ele entrou em desespero. Jesus, e agora? O que eu faço, meu Deus? E Deus falou assim: ergue o cajado, toca nas águas e faz o povo passar. Lá na frente, Josué pensou: não, eu faço o mesmo que Moisés fez. Não, pede para o povo se santificar. O mesmo milagre que Deus operou ontem não vai operar hoje, irmãos. Ele vai operar diferente. Você precisa entender o que Deus está falando contigo. Pastor fala, mas a minha bênção está de uma forma que não tem jeito, eu acho que até vou desistir dela. É muito complicado para mim pegar, irmãos. Deus está falando com você, ó. Dá uma voltinha ali, toca uma vez o chofar, no 7º dia toca 7 vezes. Alguma coisa Deus está falando contigo. Você tem obedecido? Ou você tem começado a falar para Deus: não, Deus, mas isso aí acho que não vai dar certo. Você já imaginou se o povo começasse Deus? Se ninguém consegue entrar nessa cidade, como que nós vamos entrar tocando aí uma trombetinha uma vez por dia? Agora vamos dar volta em volta no muro 7 vezes num dia e tocar trombeta. O que é isso? É loucura? Lógica. Para Deus não existe lógica. Deus não tem lógica, irmão. Deus simplesmente faz. Se você tem ficado pensando qual é a lógica para mim ganhar minha família, você nunca vai ganhar a tua família para Jesus. Como é que eu vou agir? Pode esquecer que você não vai ganhar nada. Ah, mas eu vou armar um esquema, vou armar um projeto, eu vou fazer isso. Pode esquecer que você não vai fazer, não vai conseguir nada.
Agora, se você começar a ouvir a voz do Senhor e agir de acordo com Deus, da forma que Deus te orienta, pode ter certeza que você vai ganhar tudo. Não vai ficar nenhum fora. Não só a família, como você vai ganhar todas as bênçãos que você quer. Mas agora você vai ter que entender de que maneira Deus está falando com você. De que forma Deus está te falando. Hoje Deus está te falando para você se santificar, para você obedecer sem perguntar como vai acontecer, ou você está clamando a Deus e desesperado ainda. Irmãos? Eu pergunto aqui para o irmão do seu, o irmão do seu tem uma chácara lá. Se você plantar uma sementinha de alface, você fica lá, como é que ela vai nascer? Como é que vai germinar? Você fica? Não, né? Você plantou, você fica esperando, né? Tal dia eu vou comer uma alface, né? Você não quer saber como é que foi feito, como é que ela germinou, como é que ela cresceu, como é que nasceu, como é que saiu as folhinhas. Você não quer nem saber. Você quer saber que você plantou a sementinha, ó, tal dia eu vou, não é isso? Tal dia eu vou essa alface, eu vou comer essa alface. Eu vou plantar uma semente lá de laranja, né? Não sei quanto tempo leva para crescer o pezinho de laranja, mas tal dia eu vou comer. Um dia eu vou comer laranja desse pezinho. Você também não está lá todo dia. Como é que é? Ah, não tem fundamento. Tá louco botar uma sementinha na terra para alguma vida. Como é que vai ser laranja de maneira nenhuma? Se você começar a pensar assim, Deus não vai operar um milagre na sua vida. Como é que Deus vai fazer? Não importa. Então são 3 bases para você se firmar aí. O que você tem esperado receber de Deus que você não está conseguindo? Você está clamando a Deus, chorando as misérias que nem Moisés? Ouvido ao azar, eu acho que eu não vou conseguir. Alô, Deus, o Senhor não me ouve. Oh, Deus, você me esqueceu. Ou você está ali na hora do Rio Jordão e Deus está falando para você, se santifique. Eu não, já estou na igreja faz tempo, por que eu vou me santificar? Eu não vou de jeito nenhum, né? Ou então você está dando as coordenadas. Deus, é o seguinte, para entrar lá na cidade de Jericó, para mim pegar minha bênção, eu só tenho que fazer assim, 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 assim. Deus precisa de professor, irmão? Precisa que se ensine ele? Não, né? Então só obedeça. Vamos ficar de pé? Quem veio buscar uma bênção na casa de Deus hoje? Então vamos orar ao Senhor. Quem que entendeu a mensagem hoje? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Então fala com Deus agora. Pede para o Senhor Jesus falar contigo agora. Senhor, o que eu faço? Choro, me santifico, obedeço, sem falar nada, o que eu faço? Hein? Quem faz para o seu família? Chora, se santifica, obedece. Só tem fé e obedece. Cada momento é um momento. Cada situação é uma situação. Então veja bem como é que Deus está falando contigo. Porque Deus quer que você entenda Ele. Eu duvido, irmãos, que alguém fale com o filho e fique esperando que o filho vai perguntar para o vizinho como é, o que o pai falou. Se o filho falou, o filho tem obrigação de entender o pai, não tem? Meu pai, quando falava tal coisa, eu já sabia o que ele estava falando. Minha mãe falava tal coisa, sim, senhora. Nem que fosse tudo contrário ao meu pensamento. Não, é assim? Tá bom, sim, senhora, acabou. Eu tinha que entender rápido. A criança não aprende a entender rápido. Você é filho? Então comece a entender o pai. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu entro na tua presença, meu Deus, nesse momento. Pai querido, para te agradecer por mais essa noite, por mais essa palavra, Senhor. E eu quero lhe pedir, Jesus, que nós possamos guardar essa palavra no coração. Meu Deus, meu Pai. E nos momentos, Pai querido, que nós necessitamos, nós possamos lembrar daquilo que aprendemos hoje. Eu te peço, Pai, para que a tuas bênçãos, Jesus, eu quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quando que você vai colocar a palavra de Deus em prática? Agora? Ou a partir do momento que você sair daqui? A partir de agora, né? Já vai sair daqui e pronto. Espera um pouquinho. Porque de repente ali na frente acontece tal coisa, o que eu vou fazer? Amém?